Fala pessoal, tudo sobre desespero? Se você não me conhece, eu me chamo Evandro e você está no canal Evandro Batista de Ventro. E no vídeo de hoje eu estou aqui na oficina Vel Motos Racing aqui do município de Canelinha com meu amigo Luiz, né, que são um dos parceiros aqui do canal, para fazer uma adaptação de uma curva de escape cromada para Lander, tá pessoal? Então vai ter uma adaptação que a gente vai ter que fazer aqui por conta de que a sonda da nova Lander é diferente da sonda antiga, né, da Lander antiga, e o Luiz, né, que é mecânico, que vai nos dar essa explicação hoje aqui, vai nos ajudar, porque deu um trampo complicadíssimo aqui para que a gente conseguir adaptar essa sonda, tá? Então a gente vai mostrar todo o processo aqui, desde a remoção da sonda, comparar com a sonda antiga, né, e mostrar em detalhes para vocês o que vocês precisam fazer para adaptar a curva na nova Lander, tá certo? Galera, então olha só, para a gente iniciar a parte da remoção da sonda, tá? Aqui a gente já teve um pequeno preparação prévia, né? A gente faz a remoção da lateral para expor o nosso plug da sonda, tá? A moto de vocês ele vai ficar nessa região aqui, envolto por uma borracha que faz a proteção dele, viu? Então o primeiro passo para a gente fazer a remoção da sonda, a gente vai destravar esse plug. Tem uma travinha aqui em cima, então a gente empurra essa travinha para cima, tá? E a gente puxa sempre pelo plug, pessoal, nunca pela fiação, tá? Para a gente evitar problemas, né? Por que esse é o primeiro procedimento que a gente tem que fazer? Porque quando a gente for desenroscar a nossa sonda do nosso escapamento, da nossa curva de escapamento, a gente precisa que esse fio esteja solto para ele não acabar emaranhando durante o processo e causar algum rompimento ou mau contato no fio depois, tá? Uma dica legal também é a gente passar esse fio lá para o outro lado da moto. Então a gente vai passar aqui por cima, para ele sair lá no outro lado e ficar alinhado, para a gente conseguir remover ele mais facilmente. Lembrando aqui também, pessoal, que a gente vai fazer essa adaptação da curva, né, a gente já vai mostrar na bancada ali como é que é a curva e tudo mais, por uma questão estética mais, se dizendo assim, né, Luiz? Isso. Porque todo mundo sabe que essa curva do escape aqui, ó, ela fica nessa coloração aqui em poucos dias de uso, digamos assim, né? Então não chega nem a dar um mês e você compra a moto lá na concessionária, a curva já fica nessa coloração aqui, né? E é muito feio, não é legal, né? Então a curva nova ela vai fazer uma curva reta aqui, ela não vai descer fazendo esse U, né? E vai ser uma curva cromadinha, esteticamente vai ficar mais bonito, né? E quem sabe, a gente não tem como afirmar isso, mas quem sabe até acabe resultando em um pouquinho mais de performance, né? Não acredito que seja muita coisa, acredito ser até ilusório isso, mas só num dinamômetro a gente poderia ter certeza disso, né? Ter que passar a moto antes no dinamômetro e passar depois para ter uma real noção se a curva daria um gás ou não na motoca, né? Mas a princípio a gente vai fazer isso por uma questão estética, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Pessoal, então para a gente fazer a remoção da sonda, tá? A sonda está localizada aqui, bem próximo ao chassi, no final da nossa curva de escapamento, né? A gente vai usar uma chave 17 combinada. Então faço o encaixe da chave bem certinho aqui no sextavado que a gente tem e dou uma pancada leve para que eu possa descolar, né, esse aperto inicial que eu tenho ali. Então soltei a sonda, tá? A partir desse momento a gente pode seguir o procedimento com a mão já, né? Sempre cuidando, pessoal, para não deixar o escapamento quente, né? Deixar a moto esfriar bem para fazer esse procedimento aí e não acabar tendo nenhum problema. Então, como o meu fio está saindo lá para o outro lado, pessoal, ele está livre. Então ele não está enroscando, eu tenho ele solto e consigo trabalhar mais leve com a minha sonda aqui, até eu desenroscar ela completamente e fazer a remoção. Essa aqui então é a sonda lambda, né, do escapamento da moto. E explica pra galera já também, Luiz, qual que é a função da sonda para quem não conhece, né? Porque tem muita gente que é entusiasta das duas rodas aqui no canal, né? Então já tem o canal como uma referência para aprender mais sobre a motocicleta, né? Qual que é a função da sonda lambda, né? Por que ela vai no escape aí, né? Então, pessoal, a sonda lambda, ou também conhecida como sensor O2, né? Ela consegue fazer a medição do nível de oxigênio que a gente tem na nossa queima. Então ele vai estar regulando a nossa moto, né, vai estar ajustando a nossa injeção eletrônica, tempo de injeção e tudo mais, medindo como que está a característica da queima da moto, né, se ela está com a queima legal, se ela precisa de mais combustível, precisa de menos combustível, é a sonda que faz esse sinal para o nosso sistema de injeção eletrônica, para a nossa ECU, fazer o processamento e as correções necessárias para o trabalho da nossa motocicleta. Perfeito, show de bola. Pessoal, então olha só, a gente tem aqui duas sondas da Lander
Iteneré, né, modelo antigo, e uma do modelo mais novo da Lander, que é a adaptação que a gente está fazendo hoje, tá? Então, se a gente pegar uma sonda lambda do modelo mais antigo, né, a gente nota que ela é uma sonda muito maior. Olha só, comparando as duas lado a lado aqui, né? O que acontece? Essa sonda, ela é uma sonda M18 com o passo 1,5. Então aqui a gente tem, né, o nosso calibre de rosca, onde a gente consegue medir o passo da rosca, né? Onde na Lander nova a gente tem uma rosca M12, né, por um passo mais fino. Ao invés de ter um passo 1,5, como a gente tem na Lander mais antiga, né, a gente tem um passo de 1,25. Tá? Então essa é a diferença que a gente tem. Essa curva que ela vem para posicionamento, para fixação do modelo mais antigo de sonda. Então, se a gente pegar a nossa sonda da Lander antiga aqui e fizer o posicionamento, né, a gente vê que ele vai casar certinho com a rosca que a gente tem aqui. Olha só, galera, como é que fica ali instalado. Tá? Como a gente tem, né, uma moto que é um modelo mais novo, a gente precisa fazer uma adaptação para que a gente possa fazer a instalação dessa sonda mais fina, né, na nossa curva de escape. Lembrando, pessoal, que a gente vai ter que fazer essa adaptação aqui, porque essa curva aqui eu comprei propositalmente, né? Para adaptar na nova Lander, sabendo que no anúncio também dizia que era para Lander até 2019, entendeu? Que usa aquela sonda maior aqui que o Luiz mostrou para vocês. Essa curva aqui, pessoal, ela é da ProTorque, ela é de aço, né? Com banho em cromo. Ela tem um acabamento meio grotesco de solda aqui, né? Mas é o padrão qualidade de ProTorque, que todo mundo já conhece, né? E eu paguei R$100 nessa curva aqui, entendeu, pessoal? Então, essa curva aqui eu paguei R$100 e a gente vai fazer a adaptação para colocar na nova Lander. Se você quiser não ter esse trabalho todo que a gente vai mostrar aqui para vocês e pegar uma curva que você vai chegar e plugar ali diretamente no escape, eu só conheço hoje, né, a da BRC, que está aí na faixa no Mercado Livre hoje na faixa de R$500, ou seja, são R$400 a mais, tá, pessoal? Então, se você estiver disposto a investir um pouquinho a mais, você vai gastar R$400 a mais, vai ter uma curva da marca BRC, no caso, que é a que eu conheço, e ela já vai ser em inox, entendeu? Então, não precisaria dessa adaptação. Mas se você quiser fazer esse tipo de adaptação aqui, então você vai ter que fazer tudo que a gente vai passar aqui nesse vídeo para vocês, tá certo? Pessoal, então olha só, a gente encontrou alguns adaptadores prontos na internet já para a gente poder fazer a colocação dessa sonda nesse tipo de curva de escapamento, tá? Mas pelo custo-benefício a gente procurou tentar fazer um adaptador interno, né? Então como que a gente procedeu para conseguir fazer essa adaptação, para conseguir fazer essa bucha, esse tuchinho ali para a gente fazer a colocação dessa sonda, né? A gente comprou um parafuso, tá? Ele é um parafuso comercial de aço, classe 8.8, né? Que ele é de rosca M18 por 1,5, né? Que é o passo que a gente tem dessa sonda, tá? Pessoal, isso não é um parafuso muito comum de se achar, então vocês vão conseguir achar em casas de parafuso, em casas de ferragem que tem um estoque mais variado, tá bom? Normalmente os parafusos M18, eles vêm com rosca de passo 2 milímetros, então maior do que a gente precisa, tá? Como que foi o procedimento então? A gente levou no torno para fazer uma furação interna mais concêntrica possível no nosso parafuso, mas é possível fazer também essa furação em uma furadeira de bancada, centrando bem certinho ali. Então a gente fez a furação e depois a gente fez o rosqueamento utilizando um macho, né? Daí da rosca que a gente precisa para nossa sonda nova, tá? Então macho, passo M12 por 1,25. Também, pessoal, não é um macho muito comum de se achar, tá? O pessoal costuma usar isso para fazer roscas em bujão de óleo, por exemplo, né? M12 às vezes já vem com passo 1,5, tá? Então é bem importante a gente ter atenção nesses detalhes, né? A rosca externa que a gente vai precisar é M18 por passo 1,5, a rosca interna que a gente vai precisar é um M12 por passo 1,25, tá? Fazendo a rosca, então,
a gente vai partir para o corte, para a fabricação desse tuchinho aqui e a gente fazer a instalação no local. Pessoal, então olha só, não sei se vocês conseguem perceber bem lá dentro da rosca, tá? Mas a gente tem algumas imperfeições que vêm do processo de soldagem. Então a gente tem uma rosca, vamos dizer, inteira, somente até um pedaço. Tá? O que é que a gente vai fazer aqui para auxiliar, né, nesse processo, para a gente não acabar fazendo uma bucha que vai ser inutilizada, né? A gente coloca o parafuso, que a gente vai usar como bucha, e vê até onde a gente consegue inserir ele sem resistência, tá? E depois a gente marca com uma fita, né? Então tem aqui uma fitinha isolante, eu retiro o parafuso, e daí faço a medição. Aqui, foi. Né? E daí faço a medição aqui com o meu paquímetro de qual o comprimento necessário para mim fazer de bucha. Então aqui eu tenho aproximadamente 12 milímetros para fazer a nossa bucha, tá? Então é esse o comprimento que a gente vai cortar o tucho ali. Pessoal, vamos lá então. A gente tem a nossa ferramenta de corte aqui, um suportezinho flexível para a gente estar fazendo o corte paralelo da nossa bucha, tá? Eu usei o outro parafuso aqui só para a gente manter a fixação dela paralela. Então a gente vai cortar aqui aproximadamente 12 milímetros para que a gente possa fazer a fixação no local depois. Liguei o equipamento. E está cortada a nossa buchinha. Esse é o resultado que a gente tem, a nossa buchinha cortadinha, né? Naquele comprimento que a gente comentou de 12 milímetros aproximadamente. O que eu fiz de diferente? Na parte de cima dela eu fiz 2 pequenos rasgos, tá? Para facilitar mesmo na hora da instalação. Então a gente consegue pegar com uma chave de fenda larga ou com um alicate para anéis e a gente consegue fazer o aperto dessa bucha sem precisar utilizar a sonda para apertar ela no local, ok? A gente vai fazer então a aplicação da nossa cola trava-rosca, tá? Mesmo sabendo que eventualmente com a temperatura ela pode estar saindo ou perdendo o efeito, mas é uma segurança a mais que vai trazer pra gente, pelo menos nessa instalação inicial, para ter um torque melhor na fixação. E já fica uma dica aí pra galera, tá, pessoal? Sempre tenho esse produto em casa, tá? Que ele é o trava-rosca, ele é baratinho, tá bom? E é um líquido que você pode colocar ali na rosca dos parafusos, né? Principalmente a gente que tem moto monocilíndrica aí, né? Sofre com isso, de estar soltando um parafuso de carenagem, soltando um parafuso de protetor que a gente coloca nos acessórios e tal, né? Então tudo que eu tenho que mexer alguma vez na moto, quando eu vou colocar, fixar novamente, eu já uso esse trava-rosca, né? Esse mesmo aí que o Luiz está usando, que era Tech Bond, ele é muito bom, muito baratinho, encontra em material de construção aí, né? E depois que secou ali, ele não vai soltar mais, e se você precisar remover depois com uma chave, ele sai de boa, né? Não é que nenhum... O pessoal tem medo de usar isso, Luiz, porque acha que vai soldar ali e não vai conseguir soltar mais, né? Ele segura o que tem que segurar, né? E se você chegar com a chave, ele vai soltar tranquilamente, né? Ou no máximo com leve aquecimento ali, a gente tem soprador térmico, às vezes um parafuso que está muito tempo fixado com trava-rosca, aquece um pouquinho ali, leve, e ele já consegue fazer o desaperto do parafuso sem problema, viu? Galera, então vamos lá. Passamos o trava-rosca, né? A gente vai fazer a fixação, o posicionamento da nossa bucha dentro do furo de fixação para nossa sonda. Então vamos colocar esse carinha aqui, aperto ele com a mão até onde eu consigo. Depois a gente pode usar um alicatinho para anéis aqui, ó, né? Consigo fixar nos 2 furinhos que eu coloquei aqui e fazer o aperto final da nossa bucha. Fechou. Tá apertado, tá fixado, tá? Ela ficou um pouquinho para cima. A gente vai fazer um pouquinho mais de aperto, pegar uma chavezinha, tentar talvez funcionar ela para fixar bem no local. E depois é partir para a instalação da nossa sonda. Então a gente, depois de fazer a instalação no lugar, para não ficar nenhuma imperfeição e dar problema de vazamento depois, a gente lixou, né, esmerilhou a parte de cima, deixou ela bem plana, para a gente poder ter uma vedação legal na fixação da nossa sonda depois. E esse foi o resultado que a gente teve. O que eu indico para vocês? Depois de fazer a fixação no local, é legal a gente pegar o macho que a gente usou antes para fazer a rosca e fazer uma limpeza. Eventualmente, pode acabar apertando um pouco mais a rosca, né, pode acabar trazendo
alguma impureza para dentro e deixando mais difícil o processo de fixação da sonda. Então, para evitar, né, que a gente acabe gerando um problema na rosca da sonda ou algo assim, a gente vai dar uma limpada aqui com o macho para que a gente garanta a segurança na instalação depois da sonda. Então a gente vai pegar o nosso macho, tá? Vamos pegar o nosso desandador, ou popularmente conhecido como vira-macho, né? Vai fazer a fixação desse cara aqui no lugar. É importante a gente lubrificar também a nossa ferramenta. Bota um pouquinho de óleo, um pouquinho de graxa, só para garantir que vai estar lubrificado o corte. E vamos fazer a limpeza dele aqui. Por precaução, tá? Fechou, galera. Limpo o nosso carinha, a gente já pode fazer a instalação da sonda no local. Vamos ver como é que ficou aqui, tá? Então, a sonda entrando bem livre, né? A gente vai tirar só para fazer a limpeza, tirar toda essa impureza de óleo, depois a gente já pode apertar e partir para a instalação final. Nossa bucha no lugar aqui, a gente vai partir para a instalação da curva na motocicleta. O que é importante a gente ter atenção nesse momento, né? Onde a gente tem a junção da nossa curva de escape com o nosso cabeçote, a gente vai ter um anel de vedação. Esse carinha aqui é sempre importante a gente fazer a substituição dele quando a gente vai fazer a manutenção ou remoção do escape, né? Então a gente substitui esse cara aqui. Na junção da nossa curva com a nossa ponteira de escape, a gente também vai ter uma guarnição, tá? Nesse caso, pessoal, não necessariamente a gente precisa remover, né? A gente vai fazer a instalação, fazer o aperto da abraçadeira, e daí a gente vai verificar. Se eventualmente tiver algum vazamento, a gente faz a remoção e substitui a peça. Se não, só com o aperto a gente já consegue ajustar a curva, a ponteira do escape e finalizar a nossa instalação. Pessoal, então vamos lá. Para a gente fazer a remoção da nossa curva de escape, lembrando que a gente já fez a remoção da nossa sonda lambda do local, a gente vai utilizar primeiramente uma chave 12, tá? Seja ela cachimbo ou uma chave L, para a gente poder alcançar os dois parafusos, as duas porcas de fixação da nossa curva de escape que ficam aqui na frente do cabeçote, e depois um cachimbo 10 para que a gente possa fazer a soltura do parafuso da abraçadeira aqui atrás, onde faz a junção do nosso escapamento, da nossa curva de escape com a nossa ponteira, tá? Então vamos lá, removendo a parte da frente. Frouxo inicialmente os dois lados, tá? Depois já fica mais fácil de soltar com a mão ou com o próprio cachimbo manualmente. Tira uma porca, tira outra e a parte da frente da nossa curva já está solta, tá? A gente consegue perceber que a flange já vai sair do local, só aguardando para a gente remover então a parte de trás da abraçadeira para a gente poder fazer a soltura da curva. Aqui a gente tem o nosso parafuso da abraçadeira, tá? Uma chave 10 milímetros. Eu frouxo até eu sentir um momento que o meu parafuso está livre, que ele não está mais exercendo pressão na minha abraçadeira. Então eu posso fazer a remoção do conjunto da curva. Para a gente fazer a remoção da nossa curva, então às vezes ela pode oferecer um pouquinho de resistência. Então a gente vai mexendo ela inicialmente para desacomodar da posição que ela está instalada, e eu vou, ao mesmo tempo que eu vou mexendo, puxando ela para frente. Pessoal, então olha só, né? Imprevistos acontecem e a gente está com o nosso primeiro imprevisto da noite aí, tá? A gente vai fazer a remoção da curva, né? Mas infelizmente ela precisa tombar para que a gente possa estar removendo ela da moto, e o nosso protetor de carenagem está impedindo essa movimentação, tá? Pessoal, então olha só, fizemos a remoção da nossa curva original da moto, tá? Para a gente conseguir fazer a remoção, qual foi o primeiro passo? A gente tem que fazer a remoção da parte direita da proteção da carenagem, tá? Ou pelo menos afrouxar todos os parafusos para que a gente tenha folga suficiente para fazer a manobra
Vou posicionar ela aqui para vocês verem. Tá? Para a gente poder fazer a manobra de rotação para a gente desencaixar a curva original de dentro do motor. Tá? Então essa daqui é a nossa curva original e essa daqui é a nossa nova curva. Tá? Então se a gente olhar a posição delas, a forma como elas são construídas é um pouco diferente. Né? A gente tem na nossa curva da torque uma curva mais direcionada, né? Ela não faz tanto essa quebra de posicionamento que a gente tem na curva original, ela é uma curva mais direta, tá? Aqui a nossa fixação das sondas, né? Na frente a gente tem nossa flange, bocal, isso é bem similar, tá? Então vamos lá, para a gente fazer o posicionamento, a fixação da nossa curva da torque, a gente tem mais um detalhe, né? A gente precisa fazer a remoção, pelo menos que parcial, do nosso escapamento, para que a gente possa também manobrar a nossa curva aqui dentro e encaixar ela na posição correta lá no motor. Então, posteriormente, a gente fazer a fixação e instalação do escapamento. Lembra que a gente conversou antes ali sobre o anel de vedação que a gente tem entre a nossa junção do escape e o cabeçote, tá? A gente vai ter que retirar o anel velho para fazer a substituição dele, né? Então, com uma chave de fenda, eu posiciono ela entre o meu escape e o anel, dou uma batidinha e forço para que esse anel venha para fora, tá? E assim a gente remove o nosso anel de vedação velho. Tá? É possível ver que ele já está um pouquinho ressecado e tudo mais, ele até não tem uma deformação tão grande, mas por vias das dúvidas a gente sempre faz a substituição dessa peça para evitar um vazamento. A gente vai fazer então a colocação do anel novo no local. E depois a fixação da nossa curva. Então, posiciono a minha flange no lugar, coloco novamente as porcas. Nesse momento, pessoal, é importante que a gente não aperte, tá? Que a gente só fixe realmente a curva no lugar para que ela tenha mobilidade depois para a gente ajustar juntamente do escape. Então, coloco ela na posição e as porcas eu enrosco só o suficiente para que elas não venham a cair. Tá? E agora a gente vai fazer o posicionamento novamente do escape. Colocando o nosso escape no lugar, tá? A gente vai aproximar ele do nosso bocal da curva e vai fazer o encaixe suave entre essas duas peças. Então, puxando ele um pouquinho até que ele chegue na posição de fixação correta, tá? E daí eu consigo fazer a fixação do escape. Um parafuso superior, aqui atrás. A gente usa então uma chave sextavado interno, ou conhecida popularmente como Allen também, onde a gente vai fazer a fixação do parafuso superior. Então, pessoal, também a gente não faz o aperto total dele, tá? A gente só pré-posiciona para que eu possa fazer depois a fixação do parafuso inferior. Ajusto a posição e fixo ele. Tendo os 4 pontos fixados, né, os 2 parafusos da ponteira e as 2 porcas da curva, agora eu posso começar a fazer o aperto. Galera, então olha só, execução do serviço finalizada, montamos a curva, fizemos todos os apertos dos parafusos, tanto da parte da frente quanto da braçadeira traseira, fixação do escape novamente no lugar e fixação da nossa proteção que a gente teve que remover. Beleza? Vamos fazer o teste final agora, ligar o motoque e ver como é que ficou. Pessoal, importante para a gente verificar aqui então é como que ficou o funcionamento da moto.
né? Então, sonda conectada, a gente acaba mexendo nisso, é importante ver se está tudo legal, se não aparece nenhum erro da injeção, tá? Se não tem nenhum vazamento nas conexões, então isso aí está tudo ok, né? Ela não tem mudança expressiva em ronco, até porque o que a gente mudou foi o intermediário e não a parte final do escapamento, né? E parte de potência também a gente não consegue ter um parâmetro. O correto seria fazer a medição antes e depois com o dinamômetro para a gente ter uma curva efetiva de torque e analisar tudo isso, tá? Então o que a gente consegue verificar, ficou tudo legal, funcionando, sem vazamento, sem falha no painel, o motoca tá ok. Então era isso, pessoal. Queria agradecer, Luiz. Muito obrigado, irmão, por topar fazer, gravar com a gente, né, e fazer todo o trabalho. Como eu falei, pessoal, isso aqui tem um apelo mais estético, né, do que de performance mesmo, como o Luiz mesmo explicou, né, não foi trocado a parte do escapamento, né, final ali, então não teve alteração de ronco, muito menos acredito que tenha alguma alteração de potência. Se tiver, é algo muito sutil, né, que só com o aparelho próprio mesmo para conseguir aferir essa diferença aí que possa ter dado ou não, né, mas o objetivo principal foi cumprido, que é tornar mais estético, né, e não essa curva feia, né, que fica depois de um tempo de uso. Então, agora ficou um pouco mais bonito aí. Vamos avaliar qual que vai ser o comportamento dela nos próximos dias. Eu sei que só no trajeto de ir para casa agora ela já vai dar uma amarelada, né, Luiz? Uhum. A gente tem outras motos ali, né, vocês têm outras motos ali que usam essa mesma curva da ProTorque, nas 230, né, na CRF, e ela tende a ficar um pouco mais escura depois, pessoal, só que qualquer forma que ela venha ficar, ainda assim vai ser melhor do que da curva original, tá? Então tá ok. Se futuramente aparecer oportunidade, a gente volta aqui, né, Luiz, coloca uma curva da BRC, né, de inox e tal, para ter um alívio de peso. A gente não conseguiu perceber também diferença de peso da curva original para essa, né, porque as duas são de aço, são pesos bem semelhantes, embora aqui tenha um bomber, mas aqui tem a proteção também, e tem uma curva maior, então uma coisa acaba compensando a outra, e fazendo com que trocasse praticamente, né, 6 por meia dúzia, que nem diz o outro, né, Luiz? Muito similar. Muito similar a questão de peso, né? Mas então era isso, pessoal, né, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, vamos deixar aqui pro pessoal também no canal, né, Luiz? Eu vou deixar o contato da Velmotos aqui na descrição do vídeo, para que você entre em contato, que o Luiz também ficou agora, né, Luiz, com o resto, tipo, das ponteirinhas ali, né, mais um pedaço da buchinha que a gente fez ali de redução, né. Se você tiver com dificuldade de encontrar e quiser fazer esse tipo de adaptação aqui, entre em contato com o Luiz, que ele pode estar fazendo aí, né, e enviando para vocês aí, em qualquer lugar do Brasil, né, Luiz? Isso aí, dos Correios aí, e show de bola. Se inscreva no canal, pessoal. Em breve vem vídeo de novo aqui com o Luiz, a gente colocando um protetor de mão. Vamos mostrar em detalhes como é que a gente faz a furação do guidão original da Lander, né? Tem esse detalhe para quem quer usar um protetor fechado, que precisa furar a ponta do guidão. Vou falar da pedaleira também aqui, ó. Agora a Lander está com uma pedaleira da Oxy, tá ok? Eu vou estar gravando um vídeo a respeito dela também, porque aqui também houve adaptação. E era isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço. Valeu! Valeu, galera. Um abraço.